da AMBRA. Vamos estudar um pouco sobre a solidariedade tributária. A gente tem o fenômeno de solidariedade quando você tem em um polo de uma relação jurídica mais de um sujeito. No caso que a gente está estudando aqui, é uma solidariedade passiva. Então, nós vamos ter mais de uma pessoa no polo passivo da relação jurídica tributária. O 124 entende que são solidariamente obrigados, obviamente, a cumprir a obrigação as pessoas que têm um interesse comum na situação que constitua fato gerador da obrigação principal. Esse primeiro inciso nos traz algumas reflexões. Primeiro, qual polo? Pense, por exemplo, numa compra e venda. Você tem dois polos numa relação de compra e venda, o vendedor e o comprador. Se a gente pensar que em cada um desses lados tenham mais uma pessoa, vamos supor que tenham 3 pessoas vendendo um grande terreno e 2 pessoas comprando esse grande terreno. Qualquer um deles vai ser obrigado a pagar o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos? Não. A gente tem que tentar ver quem vai pagar. Porque, veja, o inciso 1 fala em interesse comum. Ora, o comprador e o vendedor têm interesse comum. Então, eu posso torná-lo todos solidários? Certamente que não. Qual é a solução que a doutrina entrega para esse problema? Primeiro, o inciso fala em interesse comum, mas é preciso que a legislação indique o interesse comum e, normalmente, indique quem está, qual polo estará a solidariedade. A doutrina entende que a solidariedade existe sempre no mesmo polo da relação que gerou a obrigação de pagar o tributo. Então, se você está numa relação de compra e venda, eu não vou tornar solidário o comprador com o vendedor. Eu vou escolher ou o polo do comprador ou o polo do vendedor para cobrar o tributo. Se tiver num desses polos mais de uma pessoa, haverá solidariedade. Então, a indicação legal ela existe para que eu possa dizer qual dos lados de numa eventual situação de relação jurídica que gerou uma relação tributária, eu digo em qual desse polo terá um conjunto de pessoas que poderá ser solidariamente responsável pelo pagamento do tributo. Tá? No caso do nosso exemplo, eu posso indicar que o comprador é obrigado a pagar o ITBI. E aí, aquelas 2 pessoas que compraram um grande terreno vão ter que pagar solidariamente o tributo. Né? Por isso que se fala no mesmo polo da relação. Agora, no inciso 1 você nota que há uma preocupação de enxergar uma relação fática entre os membros que têm solidariedade. No inciso 2 é diferente. Eles falam apenas das pessoas expressamente designadas em lei. Se na solidariedade do inciso 1 há uma relação das pessoas com o fato de tributário, e mais, eu tenho até uma dificuldade de delimitar qual dos dois lados será o sujeito passivo com solidariedade, ou seja, eu tenho até dificuldade de saber se entre os polos antagônicos de uma relação jurídica eu posso estabelecer uma solidariedade tributária. Aqui é diferente. Aqui a lei simplesmente vai dizer estas pessoas são solidárias. Paulo de Barros Carvalho vai entender isso como uma espécie de punição. Tá? Porque ele vai enxergar que a maioria dos casos onde há solidariedade deriva sim de um ato ilícito e que coloca essas pessoas como solidárias. Logo, a solidariedade seria uma punição. Porém, José Soares de Mello lembra que nem sempre há uma infração a ser cometida. Muitas vezes, a legislação apenas designa alguém. Tá? Você, claro, tem situações como, por exemplo, o tabelião que não cobra o tributo.
e em sono responsável e solidário. Porque esses casos do inciso 2 estão intimamente ligados com as responsabilidades tributárias que nós vamos ver lá adiante. Mas você pode ter situações em que você vai ter solidariedade, como, por exemplo, os sucessores, os herdeiros. Eles podem ser haver solidariedade. Né? Então, a solidariedade ela pode surgir entre outras pessoas pela mera designação. Né? E muitas vezes solidariedade ela vai existir porque há uma dificuldade na arrecadação. Então eu digo, olha, essa outra pessoa é solidária com aquele primeiro direito passivo e eu posso cobrar de qualquer um dos dois. Tá? É um caso, por exemplo, quando o fiscal da Receita não arrecada os tributos devidos. Ou o caso do tabelião que não arrecada o ITBI. Nosso exemplo hipotético do ITBI, imagine, por exemplo, você ter 2 compradores que têm que pagar o ITBI e o tabelião não faz a cobrança. O tabelião eles são responsáveis pelo tributo e haverá uma solidariedade entre os 3, entre o tabelião e os 2 compradores. E aí o Estado pode cobrar dos sujeitos passivos originais, dos 2 compradores, mas se o município entender que é muito difícil essa arrecadação, eu posso me focar só no tabelião. Tá? Não há, segundo parágrafo, solidariedade, nessa solidariedade chamado benefício de ordem. O benefício de ordem é aquela ideia de que eu, solidário, posso dizer, não, olha, primeiro cobre do devedor A para depois cobrar de mim. É comum isso em alguns regimes, porque entende-se que há pessoas dentro da solidariedade que são mais responsáveis do que outras. Então, eu cobro primeiro de uma pessoa para depois cobrar do outro. Se eu for cobrar daquela pessoa que menos tem dever com o caso, ele pode dizer, não, olha, eu cobro primeiro daquele devedor A. O inciso 1, que é aquelas pessoas que têm uma relação direta com o fato de tributário, você não tem uma situação de benefício de ordem ali. Não cabe falar, não, olha, eu também sou comprador, mas qual é o primeiro do outro? Não. Agora, o inciso 2, a gente pode pensar em algum grau de benefício de ordem, até porque você muitas vezes tem sim um descumprimento de algo que põe o sujeito como solidário. Em algum grau eu posso falar nesse benefício de ordem, ao menos no caso do inciso 2. Tá? Quais são os efeitos da solidariedade? Afastar a ideia do benefício de ordem, ao menos no caso do inciso 1. Outra questão. Quando tem solidariedade e há isenções ou remissões, elas terão um alcance geral. Então, se eu dou uma isenção para o pagamento de ITBI em terrenos de até um determinado tamanho, na venda desses terrenos, todos os 2 membros que compraram aquele terreno que está dentro da faixa de isenção irão se beneficiar. Então, a solidariedade, ela em geral permite que isenções e remissões alcancem a todos. Se houver outorga pessoal, ou seja, se eu direcionar especificamente o benefício para uma pessoa por questões pessoais, aí o que acontece? Os demais não vão sofrer isenção e remissão, eles vão continuar obrigados a pagar o tributo e solidários. Agora, haverá um abatimento. Então, vamos imaginar que sejam 5 pessoas solidárias com o pagamento do tributo e uma pessoa recebe uma isenção, sei lá, porque alcançou uma determinada faixa de idade. Como é algo que é uma isenção otorgada por um caráter extremamente pessoal daquele sujeito, ele vai sair daquela relação e de 5 vamos ficar com 4 pessoas solidárias. Claro que a parte deste quinto que saiu, que foi isento por causa da idade, no nosso exemplo, será extinta. Então, em alguma medida, é claro que os 4 não ficarão isentos. Os outros 4, eles ainda terão que pagar e ainda são solidários. Mas eu posso pensar
que há um benefício porque há uma pequena redução do valor devido, né? E o prazo discricional, se interrompido, a todos beneficia. Todos os coobrigados vão se beneficiar de prazo discricional interrompido. Tá? Obviamente, é importante lembrar que na solidariedade, se um pagar tudo, os outros se beneficiam com a liquidação da dívida. Então, se no nosso exemplo de cinco pessoas que vão comprar um terreno e terão que pagar ITBI. Se uma delas pagar todo o ITBI, liquida a obrigação para todos os 5. O Estado não pode cobrar 5 vezes o ITBI. Ele cobra uma vez e ele pode cobrar de qualquer um desses 5 ou dos 5, respectivamente. Se o Estado quiser cobrar um pouquinho de cada um desses 5, ele pode. Ele também pode dizer o seguinte: vou cobrar deste daqui toda a dívida dos 5. Claro que se esse aqui pagar toda a dívida, no campo cível, ele poderia entrar contra os outros 4 com uma ação regressiva, pedindo que esses 4 paguem a sua parte na dívida. Então, o quinto elemento aqui do nosso exemplo, que comprou o terreno, se ele for intimado a pagar, ele terá que pagar tudo. Poderia entrar com ação regressiva para reaver os recursos pagos e, obviamente, ele vai receber a proporção dos outros 4 membros. Era isso que nós temos para hoje. Bons estudos e até o nosso próximo.